Glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Quem já foi muito abençoado aí, diga aleluias. Eu também já fui muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Foi dado um tema para nós aí, né, que vamos ministrar aqui. Cada um vai ter um tema. E o meu tema hoje é ânimo para vencer as dificuldades da vida. Amém, queridos? Quem passa por dificuldade, diga aí, glória a Deus. Eu passo por dificuldade, muita luta, mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, colocar na presença de Deus também. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, de poder estar na tua presença, de poder ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa falar nos nossos corações, Senhor, e que nós possamos sair daqui hoje revestido do teu poder. Oh Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos desse lugar todo o mal, todo o cansaço, tudo aquilo que veio roubar a palavra. Nós repreendemos agora e damos uma ordem em nome de Jesus. Sai deste lugar agora, e nós declaramos que este lugar pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. O texto básico aí que foi dado está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32, você que vai anotar aí, tá bom? Quem aqui nunca passou por lutas ou dificuldade na vida? Quem aqui nunca passou aí? Tá vendo? Todo mundo já passou, né? Mas eu queria falar aqui de algumas atitudes, né, que encontramos aqui na Bíblia. Uma pessoa, o nome dele é Davi. Quem conhece aí o rei Davi, a história, diga glória a Deus. Quem conhece a história de Davi aqui? Levante a mão. Quem aqui não conhece ainda a história de Davi? Um ali só, né? Então a maioria conhece. Então vai ser bom que a gente vai ganhar tempo aqui em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui, nesse texto que nós vamos ler, 1 Samuel, né? Vamos ler junto aí. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler junto aqui para nós ganhar tempo. Talvez não vou ler todo o capítulo, mas vou ler aqui alguns versículos, tá bom? 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do 32. Diz assim, a partir do 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. O versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde da sua mocidade. Amém, irmãos? Aqui a história de Davi, eu vou ler passar rapidamente para nós lermos. Davi, ele vai levar comida para os seus irmãos em uma guerra, e lá eles enfrentam os filisteus, e ali tem um gigante, e este gigante era mais ou menos, que a Bíblia fala, uns 3 metros de altura, um homem de guerra, e ele colocava um chocalho aqui nas suas pernas, e ele passava em frente ao exército de Cristo, e ele batia o pé ali, e o povo de Deus estava intimidado. Então aqui ele vai levar comida para os seus irmãos que estão ali na guerra. E então ele se encontra com o rei Saul ali, e ele tem essa conversa. Ele queria lutar com esse gigante. Ele falou: eu vou lá, eu vou destruir. Mas o Saul dá uma palavra negativa para ele, dizendo o que para ele? Olha, você ainda é jovem demais, você não é preparado, e você não vai conseguir vencer esse filisteu. Foi essa palavra que esse menino recebeu. Ele tinha aí menos de 20 anos, porque não estava na guerra ainda. Então, acima de 20 anos que ia, né, para a guerra naquela época. Então a coisa interessante aqui, olha só que Saul fala para Davi. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Nós lemos aqui, né? Essa disposição vem do coração cheio de fé, irmãos. Davi, ele era um homem que tinha fé em Deus. Ele não estava botando força no seu braço, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Quem conhece o Deus que você serve aqui, diga glória a Deus. Você tem segurança que Ele é com você, diga aleluias. Davi sabia que ele podia confiar no Deus que ele servia.
Amém, queridos? E uma coisa eu quero dizer para você, irmãos, nós passamos de 2024 agora para 2025, amém? E a gente falou feliz ano novo, aqueles negócios tudo, tal. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que os problemas venham também. As lutas virão também, nos acompanhando. E eu sei que nessa campanha vai vir palavras para motivar a nossa fé, como hoje. Essa história de Davi. Davi ali, ele cria em Deus. Então as lutas virão também em 2025. Mas nós temos um Deus que é ao nosso favor, amém, queridos? Ele está ao seu lado. Ele vai guerrear juntamente com você em nome de Jesus, amém? Então a primeira coisa aqui, irmãos, tenha disposição para lutar, mesmo que seja grande o seu problema. Davi teve disposição, ele não olhou para o problema, mas ele olhou para Cristo, amém, queridos? Então a primeira coisa que você tem que fazer nesse ano 2025, amém? É atitudes, né? Tenha disposição para lutar, mesmo que seja grande a situação que você está enfrentando. A segunda coisa, irmãos, que eu quero falar aqui, tenha disposição para tentar. Talvez você fale, eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Davi podia falar isso, olha aí, ó, todo o povo confrontado, ele falou, é verdade mesmo, eu sou pequeno mesmo, eu não aguento lutar com esse gigante. Mas ele falou por Saul, deixa pelo menos eu tentar. Olha só o que ele fala aqui, ó. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Aí no capítulo 33, né, de Samuel. Davi, porém, não aceitou tal argumento. Insistiu que ele deveria ao menos tentar. Então Davi não aceitou aquele argumento no seu coração. Amigo, muitas vezes, irmãos, nós perdemos a guerra, não conseguimos vencer, talvez uma situação, uma luta que se levanta contra a nossa vida. Por quê? Porque nós talvez nem tentamos. Às vezes tem pessoas sentadas aqui, olha, esse ano eu tenho vontade de fazer uma faculdade, esse ano eu tenho vontade de comprar uma casa, um carro, mas você nem foi tentar ver, você nem foi atrás. Poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar isso, eu não tenho como fazer aquilo. Mas nós vamos esquecendo que nós temos um Deus soberano, amém? O Todo-Poderoso que está ao nosso lado. E Davi sabia disso, por isso que ele falou, deixa eu tentar, deixa eu ir lá pelo menos tentar, se eu morrer não tem problema não, mas eu vou lá. Mas ele tinha certeza que ele ia vencer esse gigante. A terceira coisa, querido, que ele faz aqui, tenha confiança em Deus. Quem aqui confia em Deus, diga glória a Deus. Irmãos, para ter confiança em Deus, nós temos que ter intimidade com Ele, ter intimidade com o Pai. Muitas vezes nós louvamos a Deus, nós damos glória a Deus, o Senhor é comigo, Deus é bom, mas nós não conhecemos Deus de perto, nós não temos intimidade com Deus, nós não temos esse relacionamento de perto, de pai e filho. Eu sou pai, e eu vou lá sempre abraço meu filho, ele me conhece bem, e eu quero dizer para você, você conhece o Deus que você serve? Quem conhece aí, diga glória a Deus. Esse ano é um tempo, irmãos, de nós buscarmos a Deus de perto. Eu vou fugir um pouco da palavra, eu vou dizer algo para vocês aqui. Eu tive um sonho, e Deus ele falou comigo ali, eu chegando, eu entrando na igreja, e olhei para o altar, o altar estava bonito demais, estava lindo do mesmo jeito. Mas quando eu comecei a andar em cima daquele altar, eu estava andando ali em cima, e sabe o que aconteceu? Começou a afundar, as tábuas começaram a se quebrar, estava tudo podre por dentro. E aí eu falei para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse sonho? E o Senhor falou para mim assim, irmãos, a respeito da nossa vida. Esse ano é um ano de nós buscarmos intimidade com Deus. É um tempo de nós restaurar o nosso coração, o altar onde nós temos prestado culto ao Senhor. O Senhor falou, tira as cinzas do altar. Tem cinzas atrapalhando a intimidade com o Pai. Tem cinzas que não tem deixado o fogo de Deus descer sobre a nossa vida.
Eu até dei exemplo para o irmão que trabalha lá com churrasco. Toda vez quando ele vai acender a churrasqueira dele, ele tem que tirar cinzas para colocar um carvão novo. Às vezes nós estamos com o coração desse jeito, irmão, cheio de cinzas, e perdemos a intimidade com Deus. E Deus falou: esse ano é um tempo de nós renovarmos o nosso culto, o nosso sacrifício a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de conhecer o nosso Deus verdadeiramente. Ele é poderoso, Ele é grande, é um Deus que cura, é um Deus que restaura. Mas nós vivemos só de ouvir falar isso. Nós não temos provado da grandeza de Deus, assim como Davi provou da grandeza de Deus. Ele confiou porque ele tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele conhecia o Pai, e ele agradava a Deus, e ele sabia o que tinha que fazer. E ele falou: eu vou contra aquele filisteu e vou derrubar aquele filisteu, porque o Senhor é comigo. Ele sabia disso. Esse ano de 2025, irmãos, nós temos que ter certeza que o Senhor vai ser conosco, em todas as áreas da nossa vida, na vida espiritual, na nossa vida com Deus, relacionamento, leitura da palavra de Deus. Deus falou comigo. Nós não temos mais lido a palavra de Deus, nós não temos mais louvado a Deus como devemos louvar, nós não temos mais lido a palavra de Deus, porque está tudo fácil. O Senhor foi falando comigo, irmãos, a respeito disso. E eu falei com Deus: na igreja que eu for pregar, Senhor, eu vou falar essa palavra que o Senhor pediu para restaurar o altar do nosso coração. Porque por fora talvez nós aparecemos que estamos bem, né? O cara olha, puxa, olha, pastor Betão até emagreceu um pouquinho mais, está bem. Mas Deus não conhece nós só por fora, Ele conhece nós por dentro, querido. Ele conhece o coração de cada um aqui, ó, que está aqui nessa noite. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou: olha, é mais um ano, é só mais uma campanha. Mas não é isso que Deus tem para nós, querido. Primeiramente, Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer, sabe, que nós amamos Ele de todo o nosso coração. E Ele quer também que nós tenhamos experiência com Ele, conhecer Ele verdadeiramente. Nós não podemos viver só superficialmente, irmãos, na presença do Pai. Davi não, Davi ele conhecia Deus. Ele era fundo, ele sabia. Por isso que ele disse aqui: eu vou lá, eu vou tentar, pelo menos, porque ele sabia que Deus era com ele. E ele confiava em Deus. Você confia mesmo em Deus? Talvez você tenha lutado por algo que você não alcançou no ano 2024. Esse ano, não desista não, continua lutando, continua buscando o Senhor, continua crendo, porque eu tenho certeza que Ele vai manifestar o poder dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? A outra coisa aqui que ele fez, a quarta: tenha o foco no necessário, irmãos, para a nossa vida. Tenha o foco, não perca isso. Davi tinha esse foco. Olha só, Davi então cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Aqui é no versículo 39, tá? E Davi experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amados, devemos também identificar e tirar da nossa vida tudo o que é desnecessário, seja a falta de fé, o medo, a fraqueza ou a tristeza que está no nosso coração. Irmãos, às vezes nós esperamos. Saul tentou dar um jeito, tentou dar uma arma para ele lutar. Falou: olha, eu coloco a minha armadura, né? Agora eu falei para Deus: Deus, eu estava lendo esse texto, eu falei: por que ele rejeitou a armadura? Irmão, se ele vence aquele gigante, Saul ia falar: ele venceu porque a minha armadura estava com ele. Mas Davi, ele confiava tanto em Deus, irmãos, que ele não precisou daquela armadura. Ele usou o que ele tinha. Talvez você fale: olha, pastor, eu talvez não tenha um conhecimento tão grande da palavra de Deus, eu não sou um teólogo. Mas usa o que você tem, que é a sua fé, querido. Usa o que Deus te deu. Um dia Ele te alcançou porque você creu que Jesus morreu naquela cruz para te salvar um dia.
Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus. Ou você falou só da boca para fora? Você crê verdadeiramente que Jesus está aqui nessa noite? É assim que Davi cria. O que ele tinha, o coração. Talvez nós não temos. A arma que o Senhor nos dá é a nossa fé, é a certeza de que Ele é conosco. Irmãos, dificuldade nós vamos ter, luta nós vamos passar. Jesus, o próprio Jesus falou assim: olha, nesse mundo tereis aflição, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Nós temos que ter ânimo para poder vencer, ânimo para poder orar, ânimo para poder buscar ao Senhor. Davi era um homem segundo o coração do Pai, porque ele conhecia o Deus que ele servia, querido. E às vezes nós até aprendemos a orar bonito, nós até aprendemos até pregar bonito, mas será que nós estamos crendo naquilo que nós estamos cantando? Ou naquilo que nós estamos pregando? Ou será que tem cinza de dúvida no nosso coração? Ou será que tem medo de nós não conseguir, de o Senhor falhar conosco? Não, irmãos, o Senhor é fiel, Ele nunca vai falhar conosco. Nós sim falhamos com Ele, nós muitas vezes desagradamos o nosso Pai, mas Ele é tão maravilhoso, irmão, que Ele nos ama. O amor dele é incondicional. Aleluias. Nós vemos isso naquela parábola do filho pródigo, né? Aquele filho saiu, andou, aprontou muito, mas ele voltou, né? E o pai abraçou ele ali. Eu quero dizer, o que tem tirado a sua paz, a sua alegria? O que tem colocado medo? Que você passou por esse ano e carregando esse medo dentro do seu coração. Isso são coisas que o Senhor quer tirar da nossa vida, né? Ele deu um exemplo aqui, ó. A falta de fé. A falta de fé. O medo. Ô, irmão, quem tem medo aqui? Eu tenho medo, irmão. Medo. Eu tenho medo também. Você viu que eu falei de medo, até o diabo pulou, você viu, ó? Mas o medo que nós temos que ter, irmãos, não é o medo de ficar no cantinho encurralado, escondido. Um medo natural, né? Mas o medo de ser envergonhado, o medo de não poder trazer o sustento para a nossa casa, um medo talvez de não poder pagar a conta de luz que vai vencer agora. Será que vão cortar a minha luz? Meu Deus, eu não tenho recurso. Mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E aí como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que crer e falar para Ele: Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor. É hora do Senhor mandar a providência para mim. É assim que nós temos que falar com o Pai. Quem é pai aqui ou mãe? Quando o seu filho quer alguma coisa, ele vai pedir lá para o vizinho? Hã? Ô pai, compra ali para mim, eu quero um doce, pai. É ou não é? Estou com vontade de sopar um sorvete, tomar um açaí. Papai, ô papai, eu quero um açaí. Aí o papai, não pode gastar dinheiro, então aí vai na mamãe. Ô mamãe, né? Ele vai tentando ali, ó. E ele fica insistindo. E às vezes nós tentamos uma vez só e já desistimos. Nós temos que crer, irmãos, que o Senhor, o medo vai vir sobre a nossa vida. Talvez as fraquezas, você entrou aqui fraco hoje na sua fé. Talvez você chegou aqui desanimado. Isso são fraquezas, triste. Talvez você entrou aqui hoje triste, irmãos. Mas você fala assim: eu entrei aqui triste, mas eu vou sair daqui hoje feliz e alegre, dando glória a Deus. Amém, queridos? Porque o Senhor está aqui neste lugar. Amém? Então, essa é a quarta coisa. A quinta: lute com as armas que você tem. Que arma que você tem, irmãos? Fala para mim aí. Eu tenho, ó, calibre 12 lá em casa. Não é? Eita. Não adianta nada, né, irmão? Olha aqui, ó. Não espere ter um tanque de guerra, né, ou ser um super-herói, anotaram aqui, né? Para vencer as lutas. Porque a nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue, a Bíblia diz. A nossa luta é espiritual. Satanás vai tentar de todas as formas colocar medo no nosso coração. Então, você tem que lutar o que você tem na mão.
O que nós temos na mão, irmão, para lutar? Fala para mim uma coisa aí que nós temos. A oração. O que mais? O jejum. Palavra de Deus, nosso alimento. É ou não é verdade? Jesus venceu o diabo como? Através da palavra. Ele foi tentado no deserto, depois que ele jejuou, né? Foi jejuar 40 dias. O diabo falou: você é filho de Deus, transforma em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra nós vence o diabo. Porque você não vê na palavra uma palavra de derrota, irmãos. O inimigo coloca a tua vida na nossa mente, no nosso coração, uma palavra de derrota, dizendo: você não vai conseguir. Olha aí, está vendo? Você vai morrer com essa doença. Está matando todo mundo. Irmãos, nós servimos um Deus grande e poderoso, amém, queridos? Nós temos que ser que nem Davi. Ele falou para o rei: olha, eu matei leão, eu matei o urso, e esse filisteu também, eu vou cortar a cabeça dele. Nem história para você ver, irmãos. Depois na sua casa, vou cortar a cabeça dele. E tudo isso aconteceu porque ele determinou no seu coração, irmãos. Esse ano 2025, você tem que determinar no seu coração: esse ano vai ser um ano abençoado. Sabe por quê? Eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte. Oração, orar e ter ação também, correr para cima. Às vezes nós queremos receber uma bênção, algo novo, mas nós não se movemos. Ficamos no nosso cantinho esperando Deus vir falar conosco. Peça para Ele, se mova, se levanta. Davi, ele teve uma atitude, irmãos. Ele se levantou, falou: não, isso aqui não. Dentro da minha casa, essa bagunça dentro da minha casa, não, eu não aceito isso. O que é isso? Eu servindo a Deus aqui, ó, todo mundo aqui, não. Ô irmão, vou fazer uma pergunta aqui, eu não respondo a mim não. Nessas festas aqui você não tomou e não encheu a cara não, né? Não tomou os birinacos porque veio o cara do norte lá não, né? Você não abriu mão disso não, né? Às vezes nós abrimos mão por causa de pessoas. Abrimos mão por causa de pessoas. Então, querido, lute com as armas que você tem. A oração que Deus te deu, né? A palavra de Deus, a fé. Então tudo isso nós podemos usar contra o nosso inimigo. E ele diz aqui, ó, no 40: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si o que? 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Está vendo aí, irmãos? Aí você sabe a história, né? Ele foi fazer o que ele era bom. Está vendo a sua casa? Está tudo bagunçado. Aí você vai tentar resolver na gritaria também. Ah, seu endemoniado! E já começa a enfrentar desse jeito. A arma que nós temos é a oração. Está tudo errado dentro de casa, vamos orar. Vamos crer no poder de Deus. Vamos usar a arma que Deus nos deu. Amém? Não enfrentar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, diz a palavra do Senhor. Então, se na sua casa precisa de mudança, usa as armas que o Senhor te deu. Davi usou a arma que ele tinha, que eram as pedrinhas. Ele confiava, ele sabia, era bom naquilo. Quem gosta de orar bastante aqui, diga glória a Deus. Está vendo? Você é bom nisso. Ora lá pela sua casa. Jejua. Quem está jejuando aí, diga bem. Quem não está jejuando, diga glória a Deus. Mas vai jejuar a partir de hoje. Entra no jejum. Isso vai fazer você se tornar vitorioso. É culto a Deus também. Amém, queridos? E a sexta coisa que eu queria falar aqui, que Davi tomou atitude: use as armas espirituais nas suas lutas. Armas espirituais, irmãos. Quais são elas? Eu vou ver aqui que comentou aqui o que o Davi fez. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele foi enfrentar ele espiritualmente, ele cria em Deus. Você não está enfrentando a mim, você está enfrentando o meu Deus, você está afrontando a Ele. Davi falou isso, irmãos, para aquele gigante. E aconteceu que ele fez o que? Cortou-lhe a cabeça, matou aquele gigante. Irmãos, eu quero ler aqui um trechinho também que está no livro de Efésios,
que é muito ministrado, eu queria hoje compartilhar também, de armas que nós temos, armas que o Senhor deixou para nós vencermos o inimigo. Está lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha só o que diz aqui, querido. 6:10, vou ser bem breve. Olha lá, as armaduras de Deus, irmãos. Davi, porque ele sabia que se ele fosse lutar com a armadura do homem, com a estratégia do homem, às vezes nós queremos lutar, irmão, com a estratégia nossa. Eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, ó, vai dar tudo certo, vamos fazer assim, nem perguntou para Deus, nem consultou o Pai. Agora Deus deu uma armadura para nós se tornar vitorioso. Olha só aqui, irmãos, o que ele fala aqui, ó. No demais, irmão meus, aqui Paulo conversando com a igreja de Éfeso, dizendo para ele, ó: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só o que ele fala para a igreja: revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia cilada de quem, irmãos? Do diabo. Ele é o nosso inimigo. Nós não lutamos contra homem, é o diabo. Agora a nossa luta é espiritual. O Senhor deixou escrito de Saul para nós pegarmos como exemplo. Mas a nossa luta hoje é contra o diabo, Satanás. Ele está dizendo aqui, ó, com as astúcias ciladas do diabo. Ele fala aqui no versículo 12, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quê? Os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Nós estamos numa guerra. Satanás tem lutado todo dia contra você. Ele não para, ele não vai desistir de nós. Mas nós temos uma armadura que nós vamos ver aqui, que Deus deu para nós ser um vencedor. Davi venceu porque ele usou elas. Uma armadura que uma peça da armadura que Davi usa é a fé dele. E aqui vai falar dela. Vamos continuar lendo aqui, ó. Ele fala aqui no versículo 13: portanto tomai toda, está escrito toda, irmãos, está vendo aqui, ó, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vai vir sobre nós. O Senhor nos alerta através da sua palavra. O dia mau vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. E havendo feito tudo, fica firmes, ele está dizendo. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, uma peça da armadura para nós vencermos o diabo. A primeira peça da armadura nós lemos aqui, ó, é a verdade. Quem que é o pai da mentira, irmãos? É o diabo, Satanás. E às vezes nós crentes estamos dentro da igreja com mentira, com mentirinha, meias verdades. Como é que pode, irmãos? Nós temos um relacionamento com o Pai que é santo, 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 e nele não há trevas. E nós com mentirinhas, com engano dentro da igreja, com essa prática, como é que nós vamos lutar contra o diabo? Nós vamos perder a luta, nós vamos perder a batalha, porque nós estamos mentindo. E aí nós ficamos vulneráveis, porque o diabo vai entrar por essa brecha. Essa parte da armadura não vai ter na nossa vida, porque nós não andamos com a verdade. Desce para desligar o ventilador. Desce para desligar esse ventilador. Esse ventilador aqui, ó. Diga para nós lá, ó. Essa chave põe aqui em cima, desligou já, né? Glória a Deus. Vai me ajudar aqui, amém, irmãos? Aleluia. Então ele fala aqui a primeira parte da armadura, o que é? A verdade. Nós que entregamos a vida para Jesus temos que ser verdadeiros, irmãos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. E às vezes queremos receber a bênção de Deus,
Nós queremos ter comunhão com o Pai e nós somos mentirosos, irmão. É sujeira, são cinzas no altar que nós temos tirado do nosso coração. E ele fala aqui, ó, e vestido a couraça da justiça. Que justiça é essa, irmão? A justiça de Deus, o preço que ele pagou naquela cruz. A couraça, ela protege o que, irmãos? O peitoral, não é isso? Você vê aí um policial na rua andando, ele tem um colete prova de bala. Então a justiça de Deus protege o nosso coração. Deixa ele, irmãos. Às vezes nós queremos fazer justiça própria com a nossa mão. Nós se tornamos injustiçados e às vezes nós queremos fazer justiça, queremos vingar, porque o nosso coração é mau, a Bíblia diz, é enganoso. Mas nós devemos distinguir com a justiça de Deus, porque o nosso Deus Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Nós temos que se guardar o nosso peito, o nosso coração, a nossa alma, que vai proteger o nosso coração. O diabo vai tentar, atingir seu coração, mas você está revestido com a couraça da justiça. Vai bater e vai botar. Opa, aqui não, Satanás. Eu sou de Cristo. Oh, aleluias. Minha luta não é contra carne e sangue. A justiça quem vai fazer é Deus. A segunda parte, dessa armadura é a couraça da justiça. E ele vai aqui para outra, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, você já viu um soldado ir para a guerra descalço, irmãos? Quem que já viu aqui? Ele fica vulnerável. Vai pisar em prego, vai tropeçar, vai machucar o dedo, ele não vai poder se concentrar. E quando Jesus fala isso aqui, quando essa palavra de Deus fala para nós, calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, ele está falando de andar alinhado com Cristo. Jesus falou: o seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmãos, nós não podemos de vez em quando dar uma saidinha de lado. Nós temos que andar no evangelho, viver o evangelho, viver a palavra de Deus. Ela nós temos que viver, irmão, se ensina ou não. Passou disso, é procedência do maligno. Como é que você tem andado esses dias? Como é que você tem caminhado com Cristo? Como é que você tem calçado o evangelho do Senhor? Como é que você tem andado com Ele? Será de qualquer jeito, irmãos? Dando mau testemunho? A Bíblia fala no Salmo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Para nós não tropeçarmos, para nós não cairmos, para nós não cair num buraco. Então, essa é outra parte da armadura. E ele fala aqui, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E tomando sobretudo o escudo da fé. Quem sabe aqui, né? Os 300, quem assistiu o filme dos 300 aqui? Um guardava o outro, lembra, irmão? A sua fé vai guardar a sua casa das investidas do diabo. Quando eles lançavam a flecha, eles gritavam, os caras, aí as flechas não atingia ninguém ali. E teve um camarada que ele queria fazer parte do exército. Quem assistiu o filme? Só que ele era meio corcudo, ele tinha um problema, ele tinha um defeito. E o rei lá, como é o nome do rei lá? Era Leônidas. E ele falou: vamos fazer o teste. Deu o escudo para ele não conseguia levantar o escudo. Falou: olha, felizmente você não dá para fazer parte do exército. Você pode ajudar aqui em outra área, mas não dá. E ele se ajuntou contra o inimigo, irmãos, para poder tentar destruir o exército de Cristo. Então, às vezes, irmãos, tem deformidade na nossa vida que nós não queremos tirar, que são cinzas, que muitas vezes não conseguimos usar o escudo. O diabo vai atingir o alvo dele. Talvez sua família, a sua casa, talvez seu emprego, o seu corpo físico. Por quê? Porque o escudo da fé não está perfeito. Você não está levantando, não está usando. Dúvida, então dúvida, acabou a fé. Nós não podemos ter dúvida, irmãos. A fé, ela vai levar você a ser uma pessoa vitoriosa. A fé é quem? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele tem promessa para nós. Eu não tenho promessa para vocês, querido. Eu dependo totalmente dele, pela misericórdia de Deus. Nós temos que ser assim, usar a nossa fé. E olha, irmão, e lutar. Você vai lutar, você vai para cima, usando a fé. Eu creio que Deus vai mudar essa situação esse ano. Esse ano vai acabar e a vitória minha vai vir sobre a minha vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Quando a gente tem fé, irmãos, a gente ora.
Quando a gente tem fé, a gente corre atrás. Quando a gente tem fé, irmãos, a gente dá o melhor para Deus, o louvor, a nossa adoração. Nós levantamos a mão, nós damos glória a Deus. Aleluia, não é verdade, irmãos? Nós damos o melhor. Ou será que nós chegamos aqui na igreja e o louvor está rolando, a gente está batendo papo, olhando no celular? Muito bom. São cinzas, irmãos, que faz nós perder a intimidade com o Pai. Cinzas. O Senhor falou para mim que é cinzas que tem no nosso coração, que tem impedido a grandeza dele sobre a nossa vida. Nós pedimos avivamento, queremos avivamento, Senhor, mas não queremos limpar o nosso coração, não queremos tirar aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, irmãos. O Senhor quer andar conosco todos os dias, como Ele começou andando no jardim do Éden. Ele tinha comunhão com Adão, ele andava junto com Adão ali todo finzinho da tarde, ele descia lá. Como é que você está, meu filho? Você está bem? O que você está precisando? Mas nós perdemos a comunhão com o Pai, porque o tempo vai passando, irmão, nós vamos nos acostumando com o Evangelho, e vamos perdendo as nossas armaduras, parte delas, e o diabo vai crescendo sobre a nossa vida, vai nos apunhalando, nos encurralando, deixando nós de lado, oprimido. Crente oprimido, crente triste dentro da igreja. Nós não podemos viver mais assim, querido. É tempo de nós nos levantarmos e tomar posse daquilo que Deus nos deu para nós, que é a presença, o poder dele sobre a nossa vida. Toma posse dessa armadura, irmãos. Seja verdadeiro, ande corretamente no caminho do Senhor. Usa a sua fé. Usa a sua fé, irmãos, e você será um grande vencedor. E ele fala outra coisa aqui, irmão, no 17: tomai também o capacete da salvação. Vou falar do capacete da salvação. O capacete, ele protege o que, irmãos? A cabeça. O que nós temos ouvido, irmãos, o que nós temos visto por aí, o que nós temos falado, o que tem entrado na tua mente. Satanás quer trabalhar na nossa mente, ó. Mas se nós usarmos o capacete da salvação, falar: não, Jesus morreu na cruz por mim, Ele é poderoso, Ele não deixar entrar os maus pensamentos. Jesus tem que ser tudo na nossa vida, porque o diabo vai trabalhar no nosso emocional, irmãos. Ele vai colocar coisas para você ver que não é para ver, olhar para a mulher do vizinho, que a mulher que não é tua, não é na rua. Tudo isso ele vai fazer. O capacete da salvação quer proteger os seus olhos, porque ele sabe, irmãos, o que nós temos ouvido. Irmãos, eu creio que não tem mais. Eu creio que não tem mais. Eu não sei se eu sou muito velho, irmão, careta, mas tem pessoas que ouvem música do mundo. Os jovens, né? Não sei se, não, só foi o jovem, mas aí ouve o do mundo, aí fala assim: não, mas eu fui pegar a voz do mundo, mas pegar a batidinha. Ô, irmão, você conversa para boi dormir, irmão. Se Deus não tem o melhor para te dar, sabe, está faltando intimidade com o Pai. Deus te deu o dom para tocar, para louvar a Deus. Busca nele a direção. Está vendo? Nós buscamos lá no cantor de fora um demoniado que consagrou a vida ao diabo para poder ter sucesso. E a vez nós pegamos a letra do cara, eu vou pegar a batidinha, vou ouvir aqui a música do cara para mim. Oh, pelo amor de Deus, irmãos, o que é isso? Onde é que nós estamos chegando? A Bíblia fala assim que o mundo jaz do maligno. O mundo já é dele, está morto nele, já era. Não tem como voltar atrás. Deixa de ouvir música do mundo. Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Deus mandou falar isso aqui hoje, sei lá por quê. Deixa de ver coisas que você não pode ver. A música do mundo, ela vai entrar para o seu coração, vai trazer alguma coisa ruim para você. Toma cuidado. E ele fala aqui nessa mesmo versículo, depois do capacete da salvação, ele fala que a espada do quê? Do Espírito, que é o que, irmãos? A palavra de Deus. Essa nós temos que ter. Ela vai rebater todo o contra-ataque do diabo. Todas as armaduras aqui nós vimos que é defesa. Você viu lá? O escudo, né?
couraça, capacete, para não entrar coisa na nossa cabeça. Mas a palavra é a arma de guerra. Nós temos que abrir a nossa boca, igreja, e começar a lutar contra o diabo, e começar a falar, pregar o evangelho, porque Jesus usou isso. Ele usou a palavra, mas ele não pegou a palavra lá e bateu no diabo lá, né? O ancorão, não fez nada disso. Ele usou a palavra, mas falando. Está escrito aqui, Satanás, que eu sou mais que vencedor. Aleluias. Mas também está escrito aqui, Senhor: ô diabo, Satanás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí está escrito aqui, ó: o Senhor se fez pobre para que eu seja rico. Nós somos ricos, irmão, nós somos milionários. A nossa herança não é aqui. A nossa herança está lá na glória, e o diabo sabe disso, Satanás sabe disso. E ele quer parar você, ele quer barrar você. Eu quero dizer, irmão, para você e para mim também, que a nossa comunhão com Deus, ela começa aqui. Quando chega lá no céu, eu quero abraçar. Opa, vai ser maravilhoso, eu também quero. Eu também quero contemplar a glória do Senhor. Mas eu tenho que ter intimidade com Ele aqui, porque Ele está aqui na terra. Ele está representado aqui pelo Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Ele veio aqui nos abençoar nessa noite. Ele veio derramar poder sobre a nossa vida nessa noite. Ele veio dar para nós a armadura dele. Ele veio dar poder, veio dar a palavra para nós nessa noite. Ele veio hoje te tornar um vencedor. Veio arrancar o medo do seu coração. Veio colocar fé na nossa vida, porque nós continuamos crendo em nome de Jesus. Amém, queridos? Use a palavra de Deus. Quando você vê a situação ruim na sua casa, não aceita. Não aceita mais. Fala: não, dentro da minha casa é isso não, vou orar e profetizar. Minha casa é uma casa de Deus, é uma casa de oração. Não aceitar as coisas erradas. Esse ano, irmãos, nós vamos buscar intimidade com Deus. Amém, queridos? Ser como Davi, de olhar para o problema assim, ó, e falar: meu, isso aí vai tombar agora, eu vou cortar a cabeça desse problema agora, porque eu sei que Deus, Ele é comigo em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Quem quer receber do Senhor, diga aleluias. Irmãos, eu queria poder ministrar tanta coisa que tem aqui, ó, mas eu quero ter um tempo de busca. Tem muita coisa que Deus colocou no meu coração. Eu lendo esse texto aqui, eu anotei algumas coisas. Jesus deu autoridade para nós, querido. Jesus, Ele chama os seus discípulos ali, e Ele fala para ele: olha, eu agora vou dar poder para vocês, porque eu vou ter que ir. Eu vou ter que cumprir agora, ir lá do lado do papai, ficar lá em cima com ele. Mas eu vou, né? Ele falou assim: olha, eu vou dar poder, vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, poder, e em meu nome vocês vão poder fazer a obra. E em meu nome vocês vão poder vencer o diabo. E nós temos esse poder na nossa mão, querido, de poder vencer o diabo. A palavra de Deus. Nós temos o nome de Jesus. O nome dele é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nós cantamos aqui, ó. O nome de Jesus é sobre todo. Ele é poderoso. Ele é maior do que essa luta que você está passando. Ele é maior do que esse problema que você está enfrentando. Talvez você fala: pastor, eu não tenho saída. Eu quero dizer para você: você tem saída sim, porque Jesus te escolheu. Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar a sua história. Ele quer te fortalecer, Ele quer te revestir de poder, para que você tenha um ano vitorioso em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, eu queria... Vai ter o louvor? Vai, né? Então eu queria chamar o louvor aqui. Irmãos, eu queria parar por aqui, queridos. No livro, Jesus passa a autoridade para os seus discípulos. No livro, se quiser anotar, no livro de Marcos, capítulo 16, de 15 a 18, fala sobre isso. E uma coisa, irmãos, que nós temos que fazer é tomar esse poder para nós, essa posse. É pela fé. É pela fé que nós se apossamos desse poder na nossa vida.
Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você aqui, ó. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você fazer nada disso, irmãos, se você não obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Se você não tirar as cinzas que estão aí, ó, as mentiras, as coisas erradas da nossa vida, que o Senhor, quando a gente faz uma coisa errada, irmãos, o nosso coração entristece. É ou não é verdade? Às vezes você fez algo assim, você não é perfeito, você faz algo errado, está vendo trânsito, você fica meio nervoso, né? Eu falei um dia aqui que é sanguíneo, é eu santo, né, santo? Eu sou meio sanguíneo, ninguém quer matar uns dois aí, mas Deus tem misericórdia de nós. Mas se arrepende depois, amém? Mas às vezes, irmão, nós estamos vivendo uma vida, uma rotina. Igreja não é rotina, irmão. Servir a Deus não é uma rotina, é adorar Ele, é amar. Aí você fala assim, poxa, será que no céu vai... Lá no céu vai ser anjo 24 horas orando lá, ó. Santo, santo, santo é o Senhor. É tempo de nós ter essa intimidade com o Pai. Ele quer essa intimidade conosco. Vamos arrancar a cinza dos altares do nosso coração. Que sacrifício temos oferecido a Deus, irmãos? Quando nós chegamos na casa do Pai, o que nós temos oferecido a Ele? Ele não quer dinheiro, Ele não quer carro novo, Ele não quer nada disso. Ele quer o nosso coração, amém? Ele quer o seu coração. Ele quer o seu louvor. Quando você dá glória a Deus, você aleluia, você louva Ele, Ele se alegra. Sabe quando o nosso louvor, nós cantamos aqui com o nosso coração, com a nossa alma, o nosso louvor chega diante de Deus com um cheiro suave, irmãos. Você imagina isso? É um cheiro suave chegando diante do Senhor, e agrada o coração dele, se alegra, ele fica feliz com isso.